pessoal, hoje nós vamos ter a nossa aula à distância, a primeira aula nesse novo projeto aí, para a gente conseguir trazer informação para vocês, trazer conhecimento, para a gente não parar nosso ano, né, por conta dessa questão, dessa pandemia do coronavírus, né? Então nada mais adequado do que a gente fazer uma aula exatamente sobre o coronavírus, né, para trazer algumas informações importantes para vocês, de como aconteceu, de como está acontecendo todo esse processo ainda, né, e de como a gente está incluído nele. Né? É um fato histórico que vai ser lembrado durante vários e vários anos, que é uma coisa, é algo raro de acontecer, e que nós estamos vivenciando, né? Então, quando nós passarmos por isso, ainda vai ser objeto de muito estudo, de vários estudos aí durante muito tempo, né? Então, é um momento histórico e a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Para que a gente possa se prevenir e para que a gente possa guardar, né, a nossa vida e também daquelas pessoas que a gente ama, porque principalmente os idosos são as pessoas que são do grupo de risco, né, que correm mais risco aí de morte com essa doença. Então vamos começar aí. Então a epidemia do novo coronavírus já deixou mais de 8 mil mortos. Hoje é dia 18 de março de 2020. A quantidade de hoje são por cerca de 8 mil mortos no mundo. Semana passada eu dei uma aula e eram 4 mil mortos, né? Para você ver, não tem nenhuma semana, já dobrou o número de mortos, né? E é uma das características, né? É o alto contágio entre as pessoas. E aí esse vírus ele vai se espalhando, né? E a cada dia praticamente dobra a quantidade de infectados e consequentemente também a quantidade de mortos. Então a gente ainda está não sabemos se já chegamos no auge da contaminação, provavelmente não, né? Ainda tem muitas partes do mundo que esse vírus está chegando agora, né? Na China ele já passou, já começou a diminuir a quantidade de casos, mas então a tendência é que seja tenhamos ainda mais mortes, né? Vamos ver aí no final. Vamos ver aí qual a origem do vírus, onde surgiram os primeiros casos, o que é o responsável pela transmissão, onde estão as infecções, onde ocorreu a primeira morte, como ocorreu a transmissão, quais são os sintomas, é um vírus que vem para ficar ou se ele vai desaparecer, se há alguma vacina disponível e qual é o status de transmissão entre os países. Então, o primeiro ponto aí é qual é a origem do vírus. O novo vírus ele é apontado como uma variação da família coronavírus. Os primeiros foram identificados em meados de 1960, então é um vírus bem antigo. O nome do vírus não foi definido pela organização. Ele já recebeu temporariamente a nomenclatura de 2019 nCoV. A doença provocada pela variação originada na China pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como Covid-19, em 11 de fevereiro. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. Então a gente vê aí que é um vírus já antigo e que sofreu uma mutação e que começou a fazer esse estrago todo. Onde surgiram os primeiros casos? A Organização Mundial da Saúde emitiu o primeiro alerta para a doença em 31 de dezembro de 2019. Então a gente vê que foi há pouco tempo, tem 3 meses e pouco. Depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes, sétima maior cidade da China e a número 42 do mundo. Então é uma cidade gigantesca, é uma cidade do tamanho, para a gente comparar, uma cidade mais ou menos do tamanho de São Paulo. Então o surto atingiu pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos do mar, o que despertou a suspeita de que a transmissão dessa variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos. O mercado foi fechado para limpeza e desinfecção, mas esse vírus já tinha
se espalhado pela população. Então imaginem como foi difícil, né, conseguir identificar, mas conseguiu se identificar muito rápido, né, e até tomar as primeiras medidas, né. Então realmente a China deve ter sido uma situação bem complicada, né? Deve ter sido, não, foi. A cronologia dos casos da China, depois vocês vão abrir aí nesse link, tá? E dar uma olhadinha de como foi a cronologia desses casos lá na China e vão fazer uma atividade em cima dessa cronologia, tá? Então, o que é responsável pela transmissão? Ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos. A suspeita é que foi por algum animal silvestre. O tipo de animal e forma como a doença foi transmitida ainda são desconhecidos. Uma hipótese é que o novo coronavírus esteja associado a animais marinhos, né, como eu falei agora há pouco. Entretanto, ao menos 2 pesquisas apontam outras possibilidades. Uma delas cita a cobra e a outros morcegos. Então, a gente ainda está muito perto, né, então ainda estão fazendo estudos para verificar realmente como essa transmissão saiu de algum dos animais silvestres. Ainda tem várias hipóteses, mas o fato é que já chegou em nós, né? Onde estão as infecções? A maioria dos casos aconteceram na China, mas já há registro por todos os continentes. Inclusive, tem uma informação de hoje que na Itália parece que já tem mais casos do que a China. Então a gente percebe que é um vírus muito complicado de ser combatido. E pensem no tamanho da China, né? A China, como a gente já viu em sala de aula, a China ela possui o país mais populoso do mundo, né? Praticamente 1 a cada 3 habitantes do planeta são chineses. E já tem mais casos na Itália, que é um país bem pequenininho na Europa, do que na China. Realmente a gente precisa se preparar para quando ele chegar esse vírus, né, começar a atacar aqui de vez. A gente precisa se preparar porque o Brasil é um país muito maior que a Itália, por exemplo, né, e a gente sabe que a Itália tem uma série de serviços que infelizmente nós não temos. Então é uma preocupação muito grande das nossas autoridades e por isso que nós estamos vendo toda essa movimentação. Então na China essa doença foi registrada em todas as províncias, incluindo o Tibete. A última a registrar casos. A maior parte dos infectados estão na província central de Hubei. Onde ocorreu a primeira morte foi um senhor de 61 anos, no dia 9 de janeiro. Ele foi hospitalizado com dificuldades para respirar, uma pneumonia muito grave, e morreu após parada cardíaca. Naquele momento, 41 pessoas já haviam sido infectadas. Então, isso foi no dia 9 de janeiro. Então, no dia 31 de dezembro, foi que perceberam esse vírus e 9 dias depois já teve a primeira morte. Né? Eles estimam que a taxa de transmissão do novo coronavírus entre humanos é de 2 a 3 pessoas para cada pessoa infectada. Então, se uma pessoa pega, 2 a 3 pessoas que convivem com ela vão pegar esse vírus também. Uma transmissão muito alta. Então, por isso, uma das preocupações. E aí mostra aí pra gente esse gráfico, né, que está mostrando aí todas essas informações que eu já passei para vocês.